Boa noite, na paz do Senhor. Vou fazer uma reflexão aqui de uma palavra que me deixou bem reflexiva, né? É Lucas capítulo 16, do versículo 3 ao versículo 10, né? Que é uma parábola proposta aí por Jesus, onde ele vai trazer duas histórias semelhantes. Ele vai dizer assim, né? Ele propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa o deserto e as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, né? Gostoso, eu entendo que feliz, satisfeito. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vi aqui duas situações, né? De um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma ovelha no deserto, ou seja, num ambiente externo. Ele deixou as 99 e vai atrás dessa uma, porque para ele essa ovelha era valiosa. Isso é uma parábola, né? Então, a gente trazendo para a nossa vida, a gente vai entender que é sobre o pecador que se arrepende. Então, assim, para Deus é muito importante quando um pecador se arrepende, né? E aqui vai dizer no versículo 10 que há festa no céu, ou seja, que há alegria diante dos anjos. Só que aqui ele está falando de alguém que se perde no ambiente externo, do lado de fora, né? Aí eu penso assim, qual é o ambiente externo no mundo, né? Com o que se perde? Como é que uma pessoa se perde no mundo? Com os desejos, né? Aquilo que a carne se alegra, as festas, talvez, os vícios. Tem muitas coisas no ambiente externo que faz uma pessoa se perder. Então, tudo é muito voltado para os prazeres da carne, né? Com a concupiscência da carne. Então, os pecados são mais da carne. Então, se aqui tinha 99 que ficaram juntas e apenas uma se perdeu, por que se preocupar com as que já estão no aprisco? Com as que já estão ali fazendo o que é certinho, o que é reto, o que é justo, e não necessitam de, como ele diz aqui, de arrependimento, mas sim a preocupação deve ser para aquela que se perdeu por algum motivo, ela perdeu o caminho por algum motivo, talvez ela nem queira mais voltar para um aprisco. São N situações que faz uma ovelha se perder. E trazendo para a nossa realidade, a ovelha se trata de uma pessoa, né? A ovelha, ela tem um pastor. Assim somos nós temos o pastor, né? Quem congrega tem o pastor da igreja, da congregação, mas temos também um bom pastor, que é o nosso Senhor. E nós precisamos ser guiadas pelo nosso Senhor, nosso pastor, né? Nosso pastor Jesus. Nós precisamos ser guiadas primeiramente por eles. Por ele, porque quando somos guiadas por Jesus, que é o nosso pastor, nós conseguimos ser também, conseguimos congregar. Por quê? Porque Jesus, ele nos amou primeiro. Então, quando a gente vive esse amor, então a gente consegue se submeter a uma hierarquia dentro de um templo, por exemplo, né? Então, aqui essa ovelha tinha pastor. Esse pastor deixou as 99 para ir em busca dessa que se perdeu por algum motivo, que não fala qual é. Mas aqui perceba que o pastor não quer saber por que ela se afastou do rebanho. Ele não quer saber, ele vai lá atrás dessa ovelha perdida. E ele vai sozinho. E ele vai sozinho buscar essa ovelha. E ele volta com a ovelha no ombro. E aí, quando ele volta, ele convida os amigos para festejar. E aí, eu fiquei aqui matutando, né?
Ele vai sozinho, ele traz a ovelha de volta, ele valoriza a ovelha, ele não questiona por que que a ovelha se desgarrou, ele não quer saber, ele só quer a ovelha de volta. Ele não tá nem aí o motivo da ovelha, a desculpa da ovelha, não importa. O que é que o pastor valoriza? A ovelha no aprisco. Assim também é Jesus, né? Com a gente. Ele quer a ovelha no aprisco. Obediente. Não é sobre o que a ovelha gosta. É sobre o que a ovelha precisa. Porque nem sempre a ovelha vai gostar do ambiente, da pregação. Enfim, são várias coisas que vai fazer a gente desgostar de qualquer lugar, como todo mundo tem uma opinião formada sobre várias coisas. Mas não é sobre isso, é sobre salvação. Porque aqui vai dizer que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. O que é que Jesus quer? Arrependimento. Não é sobre, eu não gosto, eu não quero assim, não quero assado. Não é sobre isso. Jesus está preocupado com o nosso arrependimento, para que a gente seja salvo. O alvo de Jesus é a salvação nossa. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou. Está conosco. Salvação é o foco de Jesus. É a salvação. Então, uma ovelha tem muito valor, né? Então, não importa o que aconteceu para a ovelha sair, se rebelar. O que importa é que ela tem que voltar. E se precisar, o pastor vai lá atrás. E que pastor é esse? É Jesus, é ele quem vai atrás da gente, porque ele não desiste da gente. Vamos mais um pouquinho para frente. Ele fala da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Agora essa mulher, ela perdeu uma dracma dentro de casa. Aquele homem perdeu uma ovelha do lado de fora. Agora essa mulher, ela perdeu algo de valor do lado de dentro. Do lado de dentro. Eita, estreito, né? Dentro de casa. Imagina você ter algo de valor que você perdeu dentro da sua própria casa. Poxa, parece que quando você sai, você perde alguma coisa, fala, poxa, eu perdi na rua. Mas dentro de casa, você fala, não, eu não vou descansar até eu encontrar, né? O que eu perdi. E aí que ela diz aqui, a Bíblia diz aqui que ela faz o que? Ela acendeu a candeia. Por que ela acendeu a candeia? Para enxergar melhor. Acendeu a candeia para ter uma maior visibilidade. Então ela estava ali com o coração aberto, disponível, os olhos atentos, os ouvidos atentos para buscar. Aqui diz que é com diligência. O que é isso? Minuciosamente, com detalhe, com zelo. Não era uma busca de qualquer jeito, não. Ela queria encontrar. Então ela precisava ter todos os seus sentidos aguçados para encontrar o que ela perdeu. E aqui vai dizer que ela varre a casa de noite. Ela varre a casa. Quando a pessoa faz uma faxina para encontrar algo que perdeu, como é que funciona? A gente é mulher dona de casa, sabe, né? Tira tudo do lugar. Levanta o sofá, puxa a cama, racha o guarda-roupa. A gente tira tudo do lugar. Depois a gente volta. A gente limpa primeiro, né? O lugar sujo. Aí volta colocando tudo no lugar. E a gente sabe quando termina a faxina, a gente fica cansada, né? É uma pauleira, a gente fica cansada mesmo. Essa mulher, ela gastou toda a energia para buscar essa dracma que ela perdeu, porque para ela era valiosa, né? Então ela não descansou até achar a dracma. E observe que ela não chama as amigas antes. Ela chama depois só para comemorar. O que é isso, irmã? Quer dizer o quê? Se ela perdeu dentro de casa, ela entende que é dela a responsabilidade de encontrar o que foi perdido dentro da casa dela mesma. Algo que era dela, não do outro, dela. E aí ela faz tudo isso até encontrar. Quando ela encontra, aí sim ela comemora, chama as vizinhas, chama as amigas, porque havia achado. Ou seja, ela também não joga fora. Ela também não se desliga, porque ela entendeu que era algo de valor.
E assim, às vezes, o que tem acontecido é nos perdermos dentro de casa. E não adianta a gente chamar alguém para vir, às vezes, orar na nossa casa. Às vezes pode até vir alguém orar na nossa casa com a gente, nos ajudar naquele momento difícil, porque quando a gente perde algo, quando você perde algo de valor, vai junto a paz, né? Quem fica em paz quando perde algo de valor? Ninguém fica em paz. Então a paz vai embora, então aquilo ali fica martelando, aquilo ali causa desconforto, que se perde, quando a gente perde alguma coisa de valor, né? Causa desconforto, causa uma confusão. E aí não tem paz até encontrar. Então aqui diz que ela não descansou até encontrar. Então a paz vai embora também, o sono vai embora também, porque aquela pessoa fica ali matutando, a gente fica assim, com coisas com muito menos valor, matutando, até encontrar o que perdeu. E quando a gente acha, nossa, que alegria, hein? A gente volta a descansar, dormir, ter paz. Então eu fiquei pensando, o que está tirando a nossa paz dentro da nossa casa? Às vezes a gente está em casa e fala assim, tem às vezes está dentro de casa e está sentindo que a paz está indo embora, é porque a gente está perdendo alguma coisa dentro de casa, se perdendo dentro de casa, princípios, valores, né? Até porque a gente está vivendo num mundo tão invertido, mas que a gente possa, como essa mulher, com diligência, procurar a nossa dracma e depois comemorar. E assim a responsabilidade é nossa, não é do outro, né? Então assim, são situações semelhantes, mas distintas, hein? Por quê? Porque aqui tá falando de um homem e de uma mulher que ambos perderam coisas valiosas. E a gente sabe que trazendo para o nosso âmbito, se trata de pessoas, de vidas. E vida tem muito valor, até porque a gente sabe que a nossa vida ela foi paga por um preço alto, um preço de sangue. Então, será mesmo Jesus não ia atrás daqueles que se perderam? Ou não ia, talvez, deixar a gente ficar, nos importunar, talvez, né? Nos incomodar, digamos assim, para que a gente busque aquilo que a gente perdeu dentro de casa? Com certeza, por quê? Porque Ele quer nos resgatar, porque aqui diz no verso 10, ó, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, tanto aquela ovelha que se perdeu, com certeza, ela foi resgatada para que houvesse arrependimento, com certeza essa dracma também, né? Arrependimento de quem? De quem perdeu. Quem que perdeu? A mulher que perdeu a dracma. Então, claro que ela se arrependeu, porque eu me descuidei. Porque a gente se arrepende quando a gente se diz, poxa, isso aqui, velho, eu não era assim. Por que eu mudei? Por que eu fiz isso? Por que eu deixei isso? Então, arrependimento. Então, todos nós precisamos nos arrepender todos os dias, para que a gente não se perca nem dentro de casa e nem fora de casa. Então, eu creio que Jesus ele está permitindo vivermos momentos de dores, como estamos vivendo, né? Todos estão passando por momentos de dores nas suas vidas, porque para que haja arrependimento, porque é chegado ao reino dos céus. E como é que a gente vai morar com Cristo? Se arrependendo todo dia, porque nós somos pecadores e precisamos nos arrepender todos os dias para que a gente possa ir galgando, né, cada degrau que vai nos levar para o céu. Então aqui é um ensaio de uma vida eterna que o Senhor Jesus, Ele nos promete na sua palavra. Então eu não sei como você se encontra, perdido dentro de casa, perdido fora de casa, mas eu sei de uma coisa: Jesus, Ele é o bom pastor e Ele dá a vida por suas ovelhas, como Ele já deu. Então Ele não vai abrir mão de mim, nem de você, porque Ele pagou um preço alto, né? Ele pagou um preço alto. Nós, pecadores, quando pagamos algo caro,
A gente não quer perder. A gente não deixa de ir ou de fazer só porque a gente pagou. Às vezes não tá nem mais com vontade de ir, mas só porque eu paguei, eu vou. Imagina ele que pagou caro pra gente estar aqui hoje. Então, que a gente possa valorizar o preço que foi pago para nós estarmos aqui e buscarmos encontrar a nossa dracma perdida. E buscarmos o caminho de volta. O caminho que leva para a salvação. Amém?